eu vou ser fiel em ler as coisas que eu anotei para não esquecer nada. Quero passar para vocês a instrução completa que eu senti, né, de maneira muito clara, especialmente, eu já tinha isso na mente, mas na Yeshiva, no Shabbat, em razão daquele do chá que existia lá, e foi muito bom, porque eu fui convidado para falar com uma pessoa traduzindo, né, para o hebraico, para os jovens, jovens estudiosos da Torá, um yeshiva muito forte, jovens muito fortes, né? E foi muito bom, foi, né, contei um pouco da nossa história e foi assim uma convivência maravilhosa. E me abriu muito a mente e aquilo que eu tinha já para falar veio com muita clareza. E eu ontem, na verdade, eu cheguei, já preparei e para esse estudo. Então, primeiro, gente, nós estamos num caminho de retorno reto, correto. Isso é uma coisa, um milagre. Milagre porque isso está ocorrendo, sinceramente falando, por uma soma de fatores que não se resume numa pessoa ou duas pessoas. Obviamente, eu comecei junto com a Silvana esse trabalho e nossa busca foi uma busca sincera e muito forte, isso influenciou muito, mas agregou-se a esse trabalho almas também muito fortes. Então, juntou o mérito de muitas almas que estão buscando a verdade com muita sinceridade, mas isso ainda não seria suficiente. Então, houve uma ajuda divina, uma benevolência do Eterno por nós muito grande. E isso ocasionou de estarmos num caminho reto. Isso é um milagre, porque hoje existem muitas possibilidades de caminhos que são caminhos não tanto, não exatamente o caminho correto. E nós fomos colocados no caminho correto, no caminho reto. Existe uma literatura que são cartas dos discípulos do Gaon de Vilna sobre o tempo antes da vinda do verdadeiro Mashiach e a restauração das 10 tribos e de vários. Então, vai ocorrer uma restauração genuína das 10 tribos, dos Bnei Moshe, é uma coisa mais complicada, a gente em outro momento podemos estudar sobre isso, mas eles mantêm a Torá de maneira muito forte e separados desde o tempo de Moshe, e também, eu diria, dos Anusim, que realmente vão seguir um caminho reto e que vão pagar o preço para um caminho sem nenhuma concessão. Então, esse povo é o povo que está sendo preparado para o momento mais iluminado da existência desse mundo, que é a verdadeira era messiânica. Então, nós estamos tendo o mérito e a benevolência do Eterno de estarmos no caminho reto, né? E por que os desafios eles são maiores do que nós conseguimos suportar? Porque, na verdade, se eu falar para vocês que eu consegui vencer, ou você falar que você conseguiu, não é verdade. Nós fomos ajudados pelo Eterno. E nós não teríamos condições de chegar onde nós chegamos. Então, se a gente falar que a gente tem condições, é mentira. A gente não tem condições. A gente não tinha força, a gente não tinha todo o mérito. Então, o Eterno nos deu a benevolência. E para que isso? Isso não quer dizer que a gente não teve nenhum mérito. Nós tivemos mérito. Nós tivemos mérito de chegar até o lugar que a gente conseguiu chegar. Mas onde nós chegamos está além do que nós conseguiríamos chegar. E isso para que nós venhamos a atribuir ao Eterno a honra e agradecer a Ele pela benevolência dele. Muitas vezes as pessoas já comentaram comigo, pessoas aqui em Israel, impressionadas com o que aconteceu conosco, eu falo, olha, a vitória não foi nossa.
nós recebemos um livramento. Quando você ganha a vitória, você pode se orgulhar disso, porque você, quando conquista uma vitória, você usa todas as suas forças e recursos e você conquista. Mas quando você tem um desafio que, mesmo usando todos os seus recursos, você não consegue, a vitória não é sua. Você recebeu um livramento. Então eu falo para as pessoas, nós recebemos um livramento. Então eu consegui o que eu consegui, a comunidade conseguiu o que a comunidade conseguiu, um livramento. Então não é uma vitória, eu não me sinto que eu venci, eu sinto que eu fui resgatado, ou seja, o Eterno me ajudou. E esse é o sentimento que nós temos que preservar, porque, caso contrário, seria muita arrogância nossa achar que nós somos alguma coisa tendo conquistado o que nós conquistamos, né? Tem ocorrido algo aqui que é muito impressionante. Eu aprendi aqui também a não falar demais. E estou aprendendo cada vez mais isso. Os rabinos dizem que um grande problema ocorre quando a pessoa ocorre com a questão do olho mau, do olho grande, da inveja. Mas muitas vezes isso ocorre em pessoas que também têm muita imprecaução. As pessoas ficam falando demais e fazem com que as pessoas se sintam mal. Então aqui se aprende a falar pouco e honrar mais o eterno do que ficar se autogloriando das coisas. Mas nós temos sido muito honrados aqui. Não só eu, todos. Honrados de verdade. E honrado por grandes rabinos, que têm um apreço muito especial por todos nós. Não é por acaso que eu estou conseguindo contatos, estou conseguindo abrir portas. Não é por acaso. Eu estou recebendo apoio de pessoas importantes. Não é por acaso que os meninos que estão neste festival, o Rabino não quer perder eles de jeito nenhum. Tem um apreço enorme por eles. Na Midrashá, as mulheres também, está todo mundo ajudando eles, querendo ajudar eles, querendo fazer tudo por eles. Não é por acaso que o Rafael e a Graziela e as crianças já têm uma escola ortodoxa. Os filhos estão numa escola ortodoxa, entendeu? E foram aceitos na escola. E nada disso é por acaso, não, gente. A Hashem está honrando a nossa comunidade aqui pela busca. As pessoas estão impressionadas com o nível de busca de cada um. Não é um privilégio meu e da Silvana, não. É um privilégio da comunidade inteira. Nossas filhas, genros, cada um, alguns já estão em college, estudando em instituições muito boas. O Rabino faz questão de tê-los lá, fica preocupado se eles faltam um dia. Eu tenho aqui vários professores que fazem questão de me ensinar, que vêm aqui em casa para me ensinar, pessoas, Talmid Raham, pessoas grandes. Aprendo pelo telefone também com um rabino muito grande, um Talmid Raham, me liga 3 vezes por semana, agora vai ser 2, porque eu estou estudando também hebraico. Então, não, mas não eu pessoalmente, não todos, o Rafael, os jovens, as mulheres, todos aqui estão sendo apreciados, entendeu? Não é uma coisa minha ou de um ou de outro, é nossa comunidade. Nossa comunidade está sendo honrada aqui. Então, eu queria passar isso para vocês, mas atribuindo tudo isso à benevolência de Akadosh Baruch Hu. E algo que nós temos algo que nos dá muito mérito. Depois nós vamos ler alguma coisa. Nós temos nós buscamos, nós ansiamos pela presença divina. Eu tenho essa maneira, eu sei que vocês têm também. Eu, sinceramente, o que me dá alegria é a proximidade do Eterno. O meu prazer é o Eterno. Então, todo o resto circula ao redor disso. Sem isso, eu não tenho prazer, eu não tenho alegria. Então, nós temos ânsia pela presença divina. E isso faz uma diferença. E não só sou eu que sou assim.
A comunidade tem almas, as almas são assim, as almas da Beit Hashem. Então, isso é um ponto fundamental. Muito bem, então esse é o primeiro ponto que eu queria passar para vocês. Vamos pontuar várias coisas hoje, vamos fazer uma boa retrospectiva e vamos trabalhar em vários pontos. Agora, eu queria ler com vocês alguns textos para a gente se alimentar um pouco espiritualmente. Primeiro, eu vou pegar aqui no Sidur, o Sidur que eu tenho, eu vou trazer algumas coisas muito importantes para encorajar a todos e para que a gente possa também se alimentar. E muitas vezes você está fazendo as rezas, mas não está sabendo às vezes a tradução, embora tenha um efeito muito positivo, mas quando você fica sabendo, potencializa muito. Eu tenho um caderninho que eu vou marcando alguns textos que me toca mais e eu faço também uma oração pessoal. Eu tenho uma oraçãozinha resumida, muito pessoal, com coisas que me tocam mais. É interessante você fazer isso também, você sentir a direção divina. Então, eu vou começar com um texto aqui do Sidu que eu tenho. Começa assim, naquela brachá depois do Baruch She'amar, começo do Odu. Então fala assim, Odu, ou seja, agradeça, La Hashem, a Hashem, Kireu e declarem Bishmo, o nome dele, Odio e anuncie, faça conhecer Ba'amin entre as pessoas, né? Esse Sidu não é outro Sidu, gente, não é outro Sidu. Não é o Sidu que nós usamos, é outro. Ali Losav, suas ações, Shiru Lo, cante para ele, Zamru Lo, faça música para ele, Shehu Bechol Nefliotav, fale e narre todas as suas maravilhas, Id Alelu, e glorifiquem Beshem Kodsho, o nome da sua santidade. Ismar Lev, alegrem-se o coração de vocês, Mevakshei Adonai, os que buscam Adonai, né, Hashem. Então, essas pessoas que buscam Hashem, eles vão alegrar o coração deles. E isso é a característica, por exemplo. Eu falei para vocês, o meu prazer, eu acredito que o prazer de vocês é a presença divina. Todo o resto, sem isso, não tem prazer. Não tem prazer. A gente não consegue viver sem isso. Dirshu Hashem, busque Hashem, vê o Zo e a sua força. Bakshu Panav, busque a sua presença. Tamid, sempre. Zichru, lembre-se. Nefliostav, as suas maravilhas. Asher Assar, que ele fez. Então, esse é o primeiro. A gente lê isso no Odu, depois do Baruch She'amar. E quando você medita nessas palavras, são muito fortes, né? Agora quero ler também outra parte. Nafsheno riqueta la Hashem. Nossas almas anseiam por Hashem. Isso é uma coisa fundamental. É esse tipo de atitude que guia uma pessoa para o caminho reto. Então, Nafsheno riqueta la Hashem. Eisreno, a nossa ajuda. O Magneno, o nosso escudo, é ele.
que porque nele Ismar Libeno se alegrará a nossa alma. Que Veshem Kodsho Batarno, porque em nome da sua glória, né, e da sua santidade, em nome da sua santidade, nós confiamos. Né? Baruch Hashem. Yehi Hasdecha Hashem, né? E que a sua benevolência de Hashem, aleino, seja sobre nós. Kasher Ichalno Lach, né? Na medida conforme a nossa, que nós esperamos nele. Está na parte do Musaf, de Shabbat, é uma partezinha que eu escolhi aqui para a gente ler. Diz assim: Eloqueino, nosso Deus, Veloquei Avoiseino, e Deus dos nossos antepassados, Retse, que seja da tua vontade, que, né, agrade a ti, Bimi Nuchateno, com o nosso descanso, né, nossa Kadsheno, e nos santifica, Bemitzvotecha, com os teus mandamentos, Vetem Helkeino, e nos garanta e nos conceda a nossa porção, Betoratecha, da tua Torá, Sabeeno, nos satisfaça, Mituvecha, com as tuas coisas boas, Besamecheno, nos alegre, Bichuaterra, com a tua salvação, Vetaer Libeno, purifique nosso coração, Leovdecha, para servir Behemet, verdadeiramente. Besamecheno, né, ok? Bechua Serra, com a sua salvação, vamos ficar alegres. Vetaer Libeno, e purifica nosso coração, Leovdecha Behemet, para te servir verdadeiramente. Então, quero ler mais uma parte e a gente alimentar a gente com essas palavras. E volto a dizer, aconselho vocês estão fazendo o Shacharit, o Aminchá, o Arvit, e às vezes uma frase toca você anota, você vai aprendendo o hebraico, enfim. Então, muito bem. O outro... Aqui. Ok. Venatam lano, e nos deste, Torá emet, a Torá verdadeira. Isso é fundamental. Nós não queremos uma Torá manipulada. Nós não queremos, porque nós não vamos ter Hasve Shalom, uma pessoa que seguir uma Torá com concessões e manipulada pelos homens, ele não tem porção na Torá. Deus me livre. Então nós queremos Torá Aemet, Torá verdadeira. A Torá que foi dada a Moshe, foi passada para Yehoshua, foi passada para os anciãos, foi passada para os Neviim, para os profetas, para a grande assembleia, que nessa Agedolá, foi passada para os sábios, o Sanhedrin, até os grandes dos nossos dias. O Rav Kanievski, o Rav Karelitz, os que já faleceram de bendita memória, bendita memória, o Rav Ovadia Yosef, Sefaradi, que trouxe para os Sefaradim um caminho muito bom. Hoje eu moro num lugar muito ortodoxo, com Litaim, Ashkenazi, Sefaradi e Hassidim também, todos vivendo a fé ortodoxa de maneira... eu vou rezar, às vezes, se eu vou rezar numa sinagoga Sefaradi, mesma coisa, são ortodoxos. Às vezes eu estou rezando na Ashkenazi, tem Sefaradi rezando junto.
aliar a Torá numa sinagoga sefaradi, no Ashkenazi faz, no Ashkenazi o sefaradi faz, ou Hassidim. Então, não existe separação, são Bnei Torá. Então, existe um grande mérito do Rav Ovadia Yosef, de bendita memória. Ele trouxe um caminho para os sefaradim, uma linha de segmento de Torá ortodoxa, correta, segundo a tradição passada desde Moshe, tendo como base o Shulchan Aruch, e esse é o caminho da Torá Emet, é o caminho que nós vamos seguir. Eu não vou seguir outro caminho, e não vou respaldar nenhum outro caminho, e não vou nem pensar nisso, porque esse é a Torá Emet. Eu quero ter porção dessa Torá, a Torá de Moshe, a Torá de Yehoshua, a Torá do Rav Kanievski, a Torá do Rav Ovadia Yosef, a Torá dos grandes, do Rav Karelitz, a Torá desses grandes líderes da nossa geração, a Torá de Maimônides, a Torá de Nachmanides, a Torá de Rashi, a Torá dos grandes, a Torá dos fiéis transmissores da sabedoria de Moshe Rabbeinu. São esses que eu vou seguir. E não me desviarei, Bezrat Hashem, nem para a esquerda nem para a direita, por nenhuma concessão, por nenhuma facilidade, por nenhum tipo de reforma, nenhum tipo de argumento diferente desses grandes sábios. Jamais. Porque nós estaríamos perdendo a porção da Torá Emet. Ah, mas é difícil. É bem mais difícil. Claro que é difícil. Ah, tem muito mais dificuldades. É óbvio que tem mais dificuldades. Ah, é algo muito, às vezes até a gente acha até duro. É a Torá de Kadosh Baruch Hu. Quem sou eu para questionar ou mudar isso? A gente chega aqui, tem várias dificuldades. Vou falar sobre isso também. Mas e que dificuldades tiveram aqueles que chegaram aqui? Quantos morreram para você chegar hoje no Muro das Lamentações e rezar? E quantos passaram pelo Holocausto? Então, tudo isso que ocorreu. Então, o que é que nós vamos fazer com tudo isso? Nós temos que pagar o nosso preço. Nós temos que viver essa fé de maneira real e plena. Fechamos essa parte. Deixa eu só completar esse texto. Venatan lano Torás emet. Então, ele nos deu uma Torá verdadeira. Torá emet. Não uma Torá mexida pelos homens, manipulada, não. Uma Torá verdadeira. Torá emet. Vechaye olam natá betorreino. E nos deu a vida eterna. Implantou isso em nós. Hu iftar libeno. Ele abriu nosso coração betorator para a Torá dele. Só uma pessoa que tem com sinceridade o desejo, com sinceridade, de servir o Eterno de maneira correta, recebe essa bênção. Ele abre o nosso coração para a Torá dele. Veiasem belibeno ahavato. E ele coloca em nosso coração o amor dele. E aí, aquilo que para algumas pessoas é muito difícil, elas acham duro, é muito complicado. Não. Quando um coração é aberto o Akadosh Baruch Hu para a Torá Emet, ele coloca o amor dele no nosso coração. Vei erato velá sot redsono, e coloca o temor, né, para fazermos a vontade dele, o leovdo belevav shalem, e para servi-lo de todo o coração. De todo o coração, não para servi-lo de qualquer maneira, mas para servi-lo de todo o coração. Então, eu queria trazer esses textos para ser a base para aquilo que eu vou falar, e vou começar com os pontos agora importantíssimos.
Nós tivemos, eu não sei para vocês, uma pessoa que veio do Ministério da Diáspora para o Brasil e está em contato com 2 líderes da nossa comunidade, mapeando, né, as comunidades do Brasil. Não sabemos exatamente o propósito, se existe um propósito, pode existir um propósito de futuramente existir alguma coisa no sentido de abrir alguma porta para as pessoas virem para Israel, de migrações, ou pode ser que eles queiram que a comunidade local possa absorver essas comunidades, ao invés de vir para Israel. Não sabemos a intenção deles, mas seja qual for a intenção, nos 2 casos são intenções boas. Então, eu conversei com os 2, tentei conversar, eu tentei me comunicar antes dessa reunião com o Levi, mas não consegui. O Levi, a gente marcou um dia, ele não pôde, no outro dia também ele não pôde, em razão do trabalho, do fuso horário. Ele me pediu para a gente conversar após o Shabeav. Então, eu não consegui conversar com o Levi, porque ele não conseguiu organizar o tempo dele para a gente conversar. Mas eu vou conversar com ele após o Shabeav, como ele me pediu, que está mais tranquilo para ele. Mas consegui conversar com o Fábio e sobre os pontos que eu vou trazer aqui, mas tentei, obviamente, conversar com os 2, porque são os 2 que estão em contato com essa pessoa que veio de Israel, né? Então, tentei conversar para a gente discutir algumas coisas. Bem, dentro disso, eu queria trazer alguns pontos importantes. Nesse mapeamento, tem vários grupos. Tem grupos que têm uma visão ortodoxa e tem grupos que têm uma visão com concessões, que não é exatamente ortodoxa, que estão sendo direcionados por rabinos que permitem certas concessões, como, por exemplo, andar de carro no Shabat, se não tiver outra solução para ir para a sinagoga, ou acender luz no Shabat. Então, dentro dessa situação, que eu conversei com o Fábio, tentei conversar com o Levi, mas não consegui, mas conversei com o Fábio sobre isso, é que agora nós temos que ter uma visão um pouco mais ampla. Nós não vamos, obviamente, seguir esse caminho, porque esse não é um caminho, eu jamais vou respaldar um caminho que possa, por mais que existam argumentos mais contrários aos grandes sábios da nossa geração e ao Shulchan Aruch. Então, andar de carro no Shabat é uma transgressão de Oraitá, são várias transgressões que a pessoa fica Hayav Karet. Então, jamais eu vou respaldar isso. Obviamente, acender luz no Shabat é uma decisão dos grandes legisladores da nossa época, que isso é uma transgressão de Oraitá. Então, por mais que alguém traga um argumento contrário, eu não vou seguir esse argumento contrário, mas vou seguir os grandes da nossa geração. Porém, o que eu falei com o Fábio, nós podemos conviver com esses grupos, porque nós podemos estar com eles junto, em confederações judaicas, ou até migrando junto com eles, e nós temos que ter respeito mútuo, que todos nós somos judeus. Então, nós não vamos seguir os caminhos deles, mas nós não somos inimigos deles. Nós podemos ser amigos deles. Nós podemos, inclusive, agora devemos ter em mente que nós podemos, caso eles queiram, influenciá-los para o bem e não ser influenciados por eles. Aqui eu convivo com judeus ortodoxos, mas eu convivo também com judeus Hiloni, que são judeus seculares, com judeus reformistas, nacionalistas. Eu tenho uma aula de hebraico que são 6 pessoas. 5 são ortodoxos e uma é Hiloni, é secular. No primeiro dia da aula, ela foi com um tipo de roupa assim, muito sinuoso. Ninguém deixou de falar com ela, ninguém deixou de cumprimentar ela. Você não trata mal as pessoas, são judeus. Você trata bem as pessoas. No dia seguinte, ela já foi com a roupa mais conservadora, né? Ela se sentiu melhor assim. Então, nós podemos conviver com esses grupos, com os líderes desses grupos. Só não vamos viver a mesma visão deles. Nós não vamos eu não vou jamais respaldar uma conversão na nossa comunidade com concessões como essas. Eu não vou porque eu não tenho coragem, eu tenho temor ao Eterno, né? Agora, também, eu quero dizer muito claro para vocês, qualquer pessoa da nossa comunidade,
ou uma comunidade nossa, se chegar para mim e falar, Rav, eu quero seguir um rabino com concessões, é mais fácil para mim, eu li, eu acho que ele está certo. Eu não vou ser seu inimigo, e você não precisa ser meu inimigo. E você não precisa buscar os difamadores que nos difamam para dar uma desculpa para sair da nossa comunidade. Não precisa nada disso. Nós continuamos sendo amigos, você segue o seu caminho, mas eu não vou ser seu líder. Eu não vou liderar você. E é um direito meu. Eu não vou liderar ninguém que siga um caminho diferente dos grandes legisladores. Hasbe Shalom, mas se um dia, Hasbe Shalom, se a Beit El Shama decidisse isso, fique à vontade, eu não vou ser líder, eu só vou ser líder de pessoas que queiram a Torá Emet. Se a pessoa não quiser, eu vou continuar sendo seu amigo. Eu convivo com algumas pessoas, até da nossa, que foram da nossa comunidade, que seguem um caminho com concessões, e eu tenho comunicação com essas pessoas, e algumas dessas pessoas não perdi amizade com elas, não. E nós temos que nos acostumar com isso. A gente vai encontrar pessoas na federação ou em organizações ou migrando que têm um pensamento diferente. E nós não somos inimigos, são judeus, não somos inimigos de judeus. Então, eu não sou inimigo nem de reformista, nem não somos inimigos, somos judeus. Então, nós podemos respeitar uns aos outros, mas isso não me faz ser influenciado por eles. Isso não me faz concordar com eles. Eu posso discordar sem ser inimigo. Então a gente tem que mudar a mentalidade. Eu posso, qualquer pessoa da nossa comunidade, você quer seguir um caminho com concessões, ou uma comunidade inteira, fique à vontade. A gente pode continuar sendo amigos, agora eu não sou seu líder, eu não serei seu líder. Eu tenho temor ao eterno. Então eu deixo as pessoas à vontade. Não precisa. Eu vejo que algumas pessoas no passado elas se forçavam a acreditar nos difamadores para dar uma desculpa. Não precisa disso. Você tem opinião, se você discorda de algo, você tem o direito. Você não precisa ir para o lado dos difamadores para cometer haverá de Lashon Hará, que é gravíssimo, que pode causar decretos enormes e gravíssimos na alma de uma pessoa. Não precisa disso. Se você tem uma convicção, você tem o direito de viver ela. Então, a nossa comunidade vai conviver com reformistas, com pessoas. Não vamos respeitar os judeus de uma forma geral. Nós não vamos ser inimigos. Podemos conviver no sentido da pessoa visitar a nossa comunidade. Agora, nós não vamos transigir. Nós vamos viver a Torá Emet. Nós não vamos aceitar jamais um convertido andando de carro no Shabbat. Nós não vamos aceitar jamais porque eu tenho temor ao Eterno. Se eu, como líder, permito um judeu que está na nossa comunidade andar de carro no Shabbat, eu sou cúmplice de um ato Hayav Karet, que gera Karet. Então, Deus me livre, eu não tenho coragem, eu tenho temor. Então, eu não vou respaldar isso. Então, eu queria só passar isso, a gente mudar um pouco a nossa mentalidade. Nós não somos inimigos de judeus. Eu trato um judeu secular aqui com todo respeito. Eu trato um reformista com todo respeito. Eu não deixo de falar com uma pessoa porque ele é reformista, ok? A gente aqui não tem essa mentalidade. Não é inimigo porque pensa diferente de você. Está errado. Agora, eu não vou ser influenciado. Eu não vou ser influenciado. Eu não vou mudar a minha opinião. Eu não vou empurrar minha opinião sobre a pessoa também. Agora, se ela me perguntar algo, eu vou falar. Se uma pessoa vem para mim e falar para mim, olha, eu estou em dúvida, que alguém falou que eu posso andar de carro no Shabat, eu vou defender a verdade. Mas sem precisar atacar ninguém. Então, a nossa comunidade tem que se preparar para conviver com comunidades com visões diferentes da nossa, respeitá-las e ser respeitado por elas, mas não transigir as nossas convicções. Agora, se alguém quiser seguir um caminho assim, você não precisa ser meu inimigo, inimigo da nossa comunidade. Ou se uma comunidade inteira quer sair da nossa comunidade e seguir um rabino que faz concessões, é um direito seu, fique à vontade, ninguém é preso, cada um tem direito de fazer o que quiser. Agora, eu só serei o líder de pessoas que querem a Torá Emet.
Eu não vou liderar ninguém que não queira viver isso, porque eu não tenho coragem, eu tenho temor, eu tenho medo. Eu tenho medo do eterno de fazer isso. Eu tenho medo das consequências sobre a minha alma. Então eu não vou respaldar isso, ok? Então eu queria deixar a comunidade à vontade. Eu não quero impor nada. Eu quero passar uma visão. Quem quer seguir, segue. Quem não quer seguir, não segue. Quem quer seguir seu caminho, siga seu caminho. Quem quer seguir outro rabino, siga outro rabino. Fiquem à vontade. Eu vou manter a mensagem eu vou seguir os grandes sábios, o Rav Kareretz, o Rav Bendita Memória, Ovad Yosef, eu vou seguir o Rav Kanievski, eu vou seguir os grandes rabinos dessa geração, eu vou seguir os conselhos deles. Quem quiser estar comigo, fique à vontade. Quem quiser seguir outros rabinos que questionam eles, que criaram outras leis, fiquem à vontade, vocês são livres. Eu não estou prendendo ninguém. Agora, eu não vou ser líder de nenhuma comunidade ou de ninguém que queira viver com concessões. Porque eu tenho medo, eu tenho temor, tenho medo, temor ao eterno. Eu fico preocupado, eu não vou respaldar, não, Deus me livre isso. Eu não quero de jeito nenhum, porque a pessoa vai pegar o carro e andar no Shabat e eu posso ser culpado do Hayav Karet. Deus me livre, eu tenho temor, entendeu? Porque os grandes da nossa geração dizem, estudaram e concluíram que isso é uma transgressão de Oraitá, e eu acredito neles. Eu conheci pessoalmente grandes da nossa geração e eu vi neles Ruach HaKodesh, homens muito iluminados, homens que têm um conhecimento que é impossível pela lógica. Um homem que tem a Torá inteira na cabeça, decorada e entendida, o Talmud inteiro. Isso não é normal, isso não está além da inteligência humana. Isso é a revelação divina. Eu conheci um homem, um grande da geração, que ele tem isso. E recebeu várias pessoas na casa dele, fui na casa, recebeu, apertou minha mão, me deu um sorriso. Então, eu vou seguir essas pessoas, eu quero seguir a Torá. Torá é meta. Quem quiser, vamos junto. Quem não quiser, você é livre, você não está preso a nada. Você quer seguir um rabino que permite você andar no Shabat, que você acha que é mais fácil, você tem todo o direito. Você não vai ser nosso inimigo. Você pode continuar sendo nosso amigo. Nós vamos encontrar numa migração, numa federação, e nós não somos inimigos, somos judeus. Eu só não vou ser seu líder. Eu só não vou ser seu líder. Eu tenho medo de ser seu líder. Eu tenho temor ao eterno de ser seu líder. Eu tenho medo de ser julgado como conivente com essa atitude. Eu não vou fazer isso. Mas posso ser seu amigo, não seu líder, mas seu amigo eu posso ser. Eu não vou ser seu inimigo. Eu posso encontrar você na rua e cumprimentar você e ser você judeu. Então, eu tenho pessoas que eu conheço que são judeus seculares e eu respeito eles. Eu não sou inimigo deles, entendeu? Então, eu tenho amigos judeus nacionalistas. É diferente do Haredi, mas eu sou amigo deles. Mas eu não sou influenciado por eles. Mas eu não sou inimigo deles. Então, é assim que nós vamos conviver. Nós temos que mudar a mentalidade. O judeu não é inimigo de judeu. Eu não sou inimigo de reformista. Eu não sou inimigo de nacionalista. Eu não sou inimigo de Hiloni. Eu não sou inimigo de judeu. Não existe isso. Tem que respeitar um judeu, respeitar o outro. Agora, eu tenho que ter minhas convicções, como o reformista tem as convicções dele. Eu posso influenciar, mas eu não vou ser influenciado, né? Se a pessoa falar, a sua visão é muito dura, eu não quero seguir, é direito seu, siga o que você quiser. Você não está preso a mim nem a ninguém. Você é uma pessoa que tem direito à sua opinião e seguir o que você quer seguir. Agora, eu tenho direito também a seguir isso. Então, eu só vou ser líder de pessoas que querem esse caminho. Se eu não quiser, eu vou ser amigo, não líder. E deixo todos à vontade, não só pessoas como comunidade. Se uma comunidade quiser seguir um rabino com concessões, você tem todo o direito, pode seguir à vontade. Eu não vou me tornar inimigo seu, e nós podemos encontrar numa reunião ou de migração de uma federação, falarmos
podemos comer juntos, podemos conversarmos, podemos trocar experiências, cada um respeitando o caminho do outro, tá bom? Só não vou liderar. Não tenho coragem, tenho temor e quero deixar claro, ser muito sincero com vocês, porque não vou, não me preocupo com isso, eu me preocupo em agradar o Eterno. O Eterno me dá tudo, eu devo tudo a Ele. Então, eu vou agradar sempre o Eterno acima de tudo. Eu não vou transigir com nada a não ser fazer a vontade do Eterno. Tenho defeitos, não sou uma pessoa perfeita, tenho limitações, mas sou servo do Eterno. E vou até Bezrat Hashem todos os dias e toda a eternidade vou servir o Eterno. Então, o meu compromisso, em primeiro lugar, com o Eterno. Né? Isso é uma coisa importante que eu queria passar para vocês. O que nós seguimos, então, enfim, o que essa visita, o objetivo, a gente não sabe. Pode existir dois objetivos. Pode ser que os dois são bons, mas não sabemos ainda qual é o objetivo. O primeiro pode ser eles quererem pegar essas comunidades que estão soltas e agregá-las em confederações. É ótimo isso. E nós vamos querer participar disso também. Ah, mas na confederação tem reformista, na confederação tem nacionalista, tem Hiloni, não me interessa. Nós vamos conviver, são judeus, como amigos, sem transigir das nossas convicções. Podemos influenciar, mas não seremos influenciados, porque nós acreditamos que nós estamos vivendo a Torá da verdade. Então, não tem problema com isso. Não vamos ficar à margem disso. Então, se há um propósito de aceitar as comunidades, nós vamos participar também. É bom para nós, é bom para os membros, é bom para a nossa comunidade. Se o interesse deles é migração, Baruch Hashem, melhor ainda. Então, nós vamos querer. Só que eles vão respeitar, e eles já colocaram isso, eles não vão influenciar o tipo de conversão que você vai passar. A nossa vai ser ortodoxa, é claro. A nossa vai ser com rabinos ortodoxos, né? Em Israel você tem há vários Beit Din, né? Batei Dinim, que são ortodoxos. Do Bnei Brak, o Rav Karelis, que é considerado, tem maior credencial. Tem o Rabanut, ligado ao governo também. Tem outros Beit Din também ótimos, ortodoxos. Então, nos Estados Unidos também tem ortodoxos. Então, nós vamos seguir esse caminho. Mas alguém fala, não, mas eu quero agora mudar, para mim é mais fácil. Então, direito seu, fica à vontade. Não vai ter nenhuma resistência, só esse ponto. Eu não assino embaixo. Eu não assino embaixo. Vou continuar sendo seu amigo, mas não seu líder, jamais. Mas seu amigo, sim. Eu tenho hoje amizade com pessoas que eram da nossa comunidade, me comunico com eles, converso com eles, e eles seguiram um caminho que tem essas concessões. Eu sou amigo deles, mas discordamos nisso, mas não deixamos de ser amigos. É essa mentalidade que nós temos que criar na nossa mente. Sair dessa coisa de separação, de inimizade, tudo é inimigo. Não é assim aqui em Israel. O Ashkenazi não é inimigo do Sefaradi. O Sefaradi não é inimigo do Hassidim. O ortodoxo não trata mal o Hiloni. Não é assim. Então, nós temos que mudar um pouco essa mentalidade, se existe isso. Muito bem. O que é ortodoxia? A ortodoxia é o Shulchan Aruch, a ortodoxia a influência, é a parte da Sefaradim, influenciado pelo Rav Ovadia Yosef. A ortodoxia são os Litaim, os Ashkenazi. A ortodoxia são os Hassidim. A ortodoxia são todos esses movimentos. Entre os nacionalistas também tem os ortodoxos, tem ortodoxos também. O respeito aos grandes da nossa geração, os vivos, como o Rav Kanievski, como o Rav Karelis, né, o filho do Rav Ovadia Yosef, enfim, né, que preservam a lei judaica. Esse é o nosso caminho. Muito bem, agora vamos trazer alguns pontos que eu queria trazer, que é muito importante,
para vocês. Como a gente vai fazer as coisas? Kasher Tzivah Hashem et Moshe Ken Nase. Conforme foi ordenado por Hashem para Moshe, é assim que nós vamos fazer. Quem quiser esse caminho, estamos juntos. Eu estou aqui, estou no meu tempo, tudo que eu busco aqui, eu busco o benefício da nossa comunidade. Eu conheço um rabino grande, eu já estou conversando com ele sobre nossa comunidade, se tem um yeshivá, se tem um yeshivá melhor aqui para um, para outro. Eu estou sempre buscando o benefício da nossa comunidade, né, dentro desse caminho. Uma coisa importante, uma vez, antes de eu vir para cá, eu conversei com uma pessoa que estava lendo algumas coisas sobre conversões de uma forma diferente do que nós escolhemos. Aí a gente conversando, tranquilo, numa boa. Aí a pessoa mencionou para mim, não, essa coisa de Bnei Noach é invenção dos Ashkenazi. Falou esse termo. Eu ouvi de alguém que comentou isso. Isso não é verdade. Eu só queria deixar claro isso não é verdade. Bnei Noach foi formalizado por Yehoshua, quando pessoas foram morar em Israel e tinham que passar por uma espécie de Beit Din para que elas pudessem seguir as leis noéticas, né? As 7 leis noéticas. Então, foi ali formalizado o que se chama Bnei Noach. E quem trouxe as leis de Bnei Noach, porque começaram a surgir Bnei Noach fora de Israel. Então, precisavam uma legislação para isso. Não foi um Ashkenazi, foi um Sefaradi, foi Maimônides. Então, quem estabeleceu as regras para o Bnei Noach, que perduram até os dias de hoje, e que regulamentou isso, foi um Sefaradi. Então, Bnei Noach não é invenção de Ashkenazi. Bnei Noach foi regulamentado por um Sefaradi, muito conhecido, o Rambam Maimônides. Então, só para corrigir essa informação, porque ela não está correta, é importante vocês entenderem isso. Muito bem. Uma coisa que a gente tem que ter temor, a gente fala assim, Shabeav, nós vamos lamentar. Uma alma que é muito conectada com a Eterna vai sentir falta do Beit HaMikdash. Isso é uma coisa espiritual. Não é uma coisa forjada, não. O Beit HaMikdash ele faz falta no mundo. Só que os sábios ensinam que cada um de nós é um mini Beit HaMikdash. Cada judeu é um mini Beit HaMikdash. Então, a gente chora, a gente lamenta que foi profanado o Beit HaMikdash. Agora, a gente não entende, e a gente precisa entender, não é que a gente não entende, às vezes a gente não se dá conta que por que a gente tem que guardar os olhos, por que eu não posso ver um filme qualquer, porque, de uma forma profunda, quando a gente intencionalmente faz uma haverá, ou não cuida da nossa visão, ou come uma coisa que não deve, nós estamos profanando o Beit HaMikdash interior. Então não adianta lamentar pelo Beit HaMikdash exterior se não se tem cuidado em profanar o Beit HaMikdash interior. Todos nós não somos perfeitos. Nós cometemos erros, ficamos irritados, nós temos momentos bons e momentos ruins, e são coisas que maior do que a nossa força, a gente tem que fazer chuva, pedir perdão. Mas naquilo que a gente pode evitar, a gente vai abrir os olhos para ver um filme ruim e profanar o Beit HaMikdash interior, entendeu? Então, é uma reflexão. E existe nessa paraxá, tem uma frase que fala assim, Hashem fala, Ani shochen betochá, que Ani Hashem shochen betor bnei Israel. Ele fala, eu habito entre vocês, porque eu, Hashem, eu habito dentro dos bnei Israel. A tradução mais literal é dentro. Então, quando a gente... E é esse o grande temor que eu tenho, se a gente aceita voluntariamente uma concessão contrária à sabedoria dos sábios, dos grandes da nossa geração, é perigosíssimo. A gente pode estar permitindo a profanação do Beit HaMikdash interior. Aí a gente chega em Shabeav, fala, Eterno, traga o Beit HaMikdash, lamenta que não tem, e o nosso interno? A gente assiste um filme ruim, a gente não se cuida, ou começa a aceitar qualquer tipo de concessão que facilite. Então, o que é que nós estamos fazendo?
o Eterno quer habitar dentro de nós e nós vamos profanar nossa alma, já tem as coisas que nós não conseguimos, que nós ficamos, às vezes, por limitação, por cansaço, irritado, pensamento mau, involuntário, já cometemos erros involuntários pela nossa limitação, pelas nossas dificuldades, nós temos que fazer de chuvar. Agora, vamos fazer voluntariamente? Aí é perigoso, gente. É igual a lâmpada. Né? Os grandes da nossa geração dizem acender luz no Shabat, vários motivos. Não é só o fogo, é a completar um circuito. Tem vários motivos que é considerado uma transação de oraitá. Não é só a questão do fogo. Se completa um circuito, há uma construção de um circuito quando se acende a luz. Tem vários motivos. Muito bem. Aí, digamos que eu esbarrei na lâmpada e acendeu. Involuntário, acidental. Mesmo com Beit HaMikdash, eu não precisava levar corban, não precisa. Foi um acidente. Eu só tenho que pedir perdão ao Eterno e acabou. Não tem careta, eu não vou ser morto, eu não preciso levar animal para o templo. Agora, sem querer, eu acendi. Peço perdão, mas se tiver, o Beit HaMikdash teria que levar um corban, porque já foi um ato, eu acendi, não foi um acidente. Mas não foi intencional, então não é considerado careta, né? Não vou morrer por causa disso. Eu levo um corban, não tem corban agora, eu no dia seguinte leio o sacrifício, tem Hiratson, aí eu peço perdão, está perdoado. Agora, semana que vem, você bota uma proteção na lâmpada, para não fazer de novo. Agora, eu crio uma mentalidade, não vou seguir os sábios da minha geração, Hasve Shalom, e vou acender a lâmpada, porque alguém falou que pode, e eu vou dar mais ouvido a essas pessoas do que o Shulchan Aruch. Aí não, aí é rebeldia. Perigosíssimo, eu considero muito perigoso. Aí pode ser Hayav Karet, Deus me livre, não vou arriscar. Eu vou confiar nos grandes da geração. Eu vou confiar no Rav Karetz, no Rav Kanievski, no Rav Ovad Yosef, vou confiar nesses homens. No Rash, no Maimonides, no Nachmanides, no Yosef Karo. Eu vou confiar nesses homens, nesses grandes, eu vou confiar neles. Eles são os grandes da geração. Então, eu vou seguir eles, eu me sinto mais seguro com eles. Então, eu não vou fazer isso. Então, só para passar um pouco, gente, é isso, né? A Torá foi dada a Moshe, aos Bnei Israel, e transmitida pelos fiéis tementes, líderes das gerações, e ai daqueles que profanam essa orientação. Né? Ai daqueles, na minha opinião. Ok? Vamos ser amigos, vamos. Vamos ser inimigos, jamais. Judeu não é inimigo de judeu, não existe isso. Eu posso ir numa federação e conviver com reformismo. O reformista pode ir visitar a nossa comunidade? Pode, não tem problema nenhum. Ele vai ser tratado bem? Vai. Um judeu Hironi secular pode visitar a nossa comunidade? Pode. Ele vai ser tratado bem? Vai. Judeu não é inimigo de judeu. Então, nós não vamos ser inimigos, nós não vamos ser arrogantes. Agora, nós vamos ser fiéis, não arrogantes. Agora, fiéis à verdade, nós vamos ser. Quem quiser também. Eu deixo todo mundo à vontade. Fique à vontade, faça o que você quiser. Eu vou seguir esse caminho. Quem quiser estar junto, a gente vai junto. Quem não quiser, quer seguir outro caminho, você está à vontade, gente. Qualquer comunidade. Se uma comunidade inteira chegar para mim e falar, Rav, eu quero seguir um rabino que tem concessões, eu tenho certeza, eu quero esse caminho, todo mundo concorda. Fique à vontade. E vamos continuar sendo amigos. Vamos encontrar em federações. Se você vier para Israel, eu vou convidar você para a gente conversar, para nos visitar. Eu vou na sua casa, você vai na minha casa. Vamos ser amigos, só não vamos concordar com as mesmas leis. Se você vem na minha casa, você não vai acender luz. Se eu for na sua casa, eu não vou acender luz. Então, eu não vou transigir as minhas convicções e você vive a sua vida. Não temos que ser inimigos. Agora, eu não vou ser líder e nem vou concordar. É um direito de cada um. E isso eu tenho falado, né? Muito bem. Agora, eu quero dizer uma coisa, por que eu fiquei em Israel? Algumas pessoas falam, o Rav abandonou. Eu não abandonei ninguém. Eu estou aqui trabalhando pela comunidade, tem 30 pessoas convertidas, ligadas diretamente a nós.
Tem várias pessoas que foram da nossa comunidade, também se converteram. Eu tenho trabalhado para a nossa comunidade, tenho atendido as pessoas, tenho aconselhado, tenho investido tempo meu, é, tenho buscado yeshivá, midrashá, tenho buscado melhores yeshivot, melhores midrashot, tudo que eu consigo aqui de influência, eu canalizo para a nossa comunidade. Não abandonei coisa nenhuma, isso é mentira, isso é em verdade. Agora, eu fiquei em Israel porque é a vontade do Eterno, e eu vou fazer a vontade do Eterno. E eu senti de muita clareza que eu sou muito mais útil aqui para a comunidade morando aqui em Israel, e é a vontade do Eterno. Então eu vou fazer a vontade do Eterno. Se alguém não concorda, se alguém acha que é um direito seu, se você acha que você, por isso você não quer ficar na comunidade, você pode sair da comunidade, é um direito seu. Agora, eu não abandonei a comunidade. Eu poderia, se abandonasse, eu poderia ficar aqui só estudando, gente. Eu poderia me dedicar só a Torá e não gastar tempo com a comunidade. Eu não fiz isso, porque eu vejo que a nossa comunidade são pessoas muito boas, são almas sinceras. Não sou só eu que digo isso. Todos os rabinos dizem isso aqui. As mulheres são elogiadas, os jovens são elogiados, e cada um seguindo o seu caminho. Todo mundo quer pessoas da comunidade na sinagoga deles, todo mundo. Eu estou na sinagoga Ashkenazi de um grande rabino, me recebe com um sorriso toda semana, Baruch Hashem, convive muito bem. O Rafael está na sinagoga Sefaradi, é muito bem recebido. De vez em quando ele vai na sinagoga onde eu estou. Tem um genro na sinagoga comigo, tem outro genro em outra sinagoga, tem outro genro em outra sinagoga. E todo mundo respeita todo mundo. E olha, os rabinos não falam assim, Rabi, é você. Não, não sou eu, é todo mundo. Todo mundo da nossa comunidade é apreciado aqui, todo mundo. Não é um mérito meu, não. É todo mundo, porque são almas sinceras. Então, eu estou cuidando da Beit Hashem, eu faço questão de ser líder da Beit Hashem, porque são almas sinceras. Se a Beit Hashem chegasse para mim e falasse, nós queremos concessões, eu deixaria a liderança imediatamente. Na hora, eu falo, gente, então sigam o seu caminho, fiquem à vontade, sigam um rabino que vai dar concessões, e acabou, somos amigos, mas não seria nunca líder, nunca. Eu sou líder da Beit Hashem porque as almas da Beit Hashem são pessoas muito sinceras e eu quero ajudá-las. Eu quero realmente ajudá-las. Eu estou procurando novas yeshivot e novas midrashot para quem está vindo, melhores, que eu considero que vai ser mais fácil para as pessoas conseguirem cidadania. Então, estou buscando isso. E estou buscando também para os que estão aqui, que querem, coisas assim, yeshivot já para um nível maior. Então, não abandonei ninguém. Isso é conversa mole, desculpe, isso não é verdade. Eu estou trabalhando aqui onde eu vou entrar em outros pontos. Agora, existe um ponto que eu queria também deixar claro. Algumas pessoas podem ter sentido abandonadas em alguns momentos e eu peço desculpa, foi por limitação minha. Realmente pode ter acontecido. Por quê? Houve momentos na minha conversão com aquelas difamações. Gente, vocês não imaginam o que é passar 3 anos sendo difamado. Teve pessoas da nossa comunidade que foram difamadas uma semana. Eles falaram, não sei como é que você aguenta. Eu também não sei como eu aguentei. É uma coisa horrível. É uma coisa vergonhosa. É uma coisa terrível. Eu não sei como eu aguentei. Eu aguentei buscando o Eterno. É uma coisa horrenda. Ver sua imagem sendo difamada de maneira hedionda. Então, o que eu passei, e de vez em quando eu passo, é uma coisa horrível. Não desejo para ninguém. Então, muitas vezes eu tive que buscar a ideia de sobreviver. Então, eu tenho limitações, eu sou humano, eu não sou alguém sobre-humano. Então, às vezes, eu posso realmente ter deixado de dar atenção, a pessoa se sentir abandonada, e realmente eu errei, mas eu errei por limitação, porque eu sou humano, eu não aguentei, eu estava sobrevivendo. Então, eu não pude dar atenção, porque eu não tinha nem condições de dar atenção. Eu estava sobrevivendo. Quando eu vim para me converter aqui, eu fui atacado de todas as maneiras. Então, talvez algumas pessoas se sentiram abandonadas e realmente eu não dei atenção mesmo. Mas não dei por limitação, porque eu não conseguia. Porque eu estava sobrevivendo eu mesmo, tentando sobreviver espiritualmente aos ataques.
Então, eu sou limitado, eu não sou um sobre-humano, eu sou uma pessoa com limitações. Então, eu posso ter julgado errado uma situação, pode ter sido duro demais, cometido erros, claro que sim, eu sou humano. Então, eu não vou me justificar e dizer, ah, não, talvez a pessoa. Não, tem pessoas que se sentiram abandonadas e pode ser que elas realmente se sentiram. E talvez realmente eu não dê a atenção que deveria dar a elas, mas eu não dei porque eu não consegui. Não é porque eu não quis dar, eu não consegui. Eu não dei porque teve momentos que eu estava sobrevivendo. Aqui nós passamos também muita coisa. Eu passei problemas de saúde, fui internado no hospital, passei outros problemas de saúde que eu tive que ir também para um posto de saúde, que eu não pedi oração, eu só pedi oração por um caso, que era um caso mais grave, para não ficar toda hora pedindo oração para a comunidade. Mas passamos várias coisas aqui, gente. Então, eu só quero explicar para vocês que eu não sou sobre-humano, não, eu sou humano. Então, eu tenho limitações. Às vezes eu não consigo dar atenção porque eu estou sobrevivendo também espiritualmente. Então, na minha conversão, eu não consegui dar atenção para todo mundo. E algumas pessoas se sentiram abandonadas e elas têm a razão de sentir, realmente. Eu não consegui dar atenção para elas, eu não culpo elas, não. Então, gente, foi limitação. Então, se alguém sentir assim, eu peço desculpa, mas não foi intencional. Eu não consegui. Então, eu não consegui fazer tudo que todo mundo esperava, porque eu não consigo, eu sou limitado. Em muitos momentos eu tive que sobreviver. Eu não sei como eu aguentei todas essas informações. É horrível. Teve membros da nossa comunidade que passaram uma semana sendo difamados, falaram para mim, olha, não sei como é que você consegue. É uma coisa horrenda, horrenda. Mas eu busquei sempre o eterno e não podia criar ódio, porque senão eu não consigo trabalhar. Então o eterno me deu, foi o Heraldo, foi você, Heraldo. O Heraldo passou, perdeu até o sono. O Heraldo falou para mim, não sei como é que você aguenta. Eu falei, também não sei. Eu aguento porque o eterno me ajudou. Agora, eu estou dizendo, não estou me justificando. Algumas pessoas se sentiram abandonadas pessoalmente, elas têm a razão delas, né? Eu volto a dizer, eu peço desculpas, não foi proporcional, não foi intencional, mas teve momentos que eu estava sobrevivendo também, eu não consegui nem pensar em ajudar quando eu estava sobrevivendo, buscando ajuda para eu sobreviver espiritualmente. Então, eu sou líder, mas eu sou humano, eu sou limitado, eu não sou ilimitado. É o eterno que está acima de nós. E vou dizer uma coisa importante. Segundo ponto importante de eu ter ficado aqui. Os líderes cresceram muito. Todos os líderes de todas as comunidades cresceram, andam sozinhos, sabem andar, me aconselham comigo algumas coisas, mas sabem liderar a comunidade, colocar em prática o treinamento que receberam. Eu vou falar especificamente de um líder do Rio de Janeiro, porque é onde eu estava. De antemão, eu elogio todos os líderes, mas eu vou falar do Fábio especificamente, porque ele assumiu meu lugar no Rio de Janeiro. Gente, o Fábio recebeu o treinamento, o Fábio e a Fernanda, com a ajuda do Sérgio, com a ajuda da Margarete, com a ajuda do Josumar, todas as pessoas. Não quero ficar citando os nomes, porque se eu esqueço alguém, a pessoa pode ficar ofendida. Então, eu citei o Josumar pela idade, né, em honra à idade dele, enfim. Então, ok, e o Sérgio Margarete dos mais antigos. Mas o Fábio, ele recebeu um treinamento, ele aplicou, ele e a Fernanda, o treinamento, e faz uma liderança hoje excepcional no Rio de Janeiro. Excepcional. O Fábio faz uma liderança no Rio de Janeiro que não, sinceramente, ele não faz falta. As pessoas estão bem alimentadas. Então, chegou um momento que é preciso que eu saia de um lugar para outro para que alguém ocupe e eu possa estar numa situação agora, estrategicamente, mais propícia para ajudar a nossa comunidade.
Eu estar no Rio de Janeiro agora, eu não estaria em condições de ajudar, como eu estou em condições de ajudar estando em Israel e conhecendo rabinos. Então não faz sentido esse pensamento, ah, o Rav abandonou, que não faz sentido isso, no sentido da comunidade. Eu quero deixar muito claro isso, para que nenhuma pessoa deixe alimentar-se por essa ilusão. E hoje, graças ao trabalho que eu tenho feito aqui, e tenho ajudado muitas pessoas, gente, qual é a realidade de 30 pessoas convertidas em um ano e meio? Isso não existe, isso é inovador no Brasil. Procure qualquer comunidade do Brasil que fez isso. Isso é um milagre. Isso é um milagre. A Shem nos ajudou. Então, eu vejo hoje a liderança do Fábio, da Fernanda, dos cooperadores, uma liderança no Rio de Janeiro. Vou ser muito sincero, as pessoas estão felizes, as pessoas, o treinamento está sendo colocado em prática, e eu estou aqui fazendo a minha parte. Então, eu não sou insubstituível, e isso é uma coisa assim errada, sabe? É atribuir a mim uma coisa que é errada. Eu não sou insubstituível. Eu não sou alguém. Se eu não estou no Rio, você vai perder sua fé. Isso não existe. Você é uma pessoa que tem conexão com a Kadosh Baruch. Então eu preciso estar aqui para ajudar a comunidade, e porque é a vontade do Eterno. E o Fábio está lá no Rio de Janeiro, e ele dá conta do trabalho. Ele está aplicando o que ele aprendeu. Então, todo mundo está crescendo com isso. Isso é muito importante, gente. Muito importante. Muito bem. Quero voltar a essa questão. Foi um preço muito alto que eu paguei, essas difamações. Um preço alto, muito alto. Isso causa muita aflição, sentimentos muito ruins. É muito ruim. Um preço muito alto, mas não tenho do que reclamar. O Eterno é justo. Para dizer a verdade, nós processamos pessoas. Você achar que eu me agrado, teve condenações contra pessoas que nos difamaram, mas você pensa que eu fico feliz? Eu ficaria mais feliz com um acordo. A pessoa reconhecendo que errou, me daria mais prazer do que ganhar processo. Entendeu? Então, eu não guardo rancor, não guardo ódio. Tudo que acontece com a gente tem um motivo. E as recompensas que eu estou recebendo são muito maiores do que o sofrimento que eu passei. Então, eu agradeço o Eterno. O Eterno é justo. Busco fazer techuvá, busco saber onde estão meus erros, busco me corrigir, peço perdão ao Eterno. O Eterno é justo em tudo, não reclamo. O Eterno é justo, ok? Muito bem. Agora, quero deixar uma coisa, e quero agradecer também a todos que fizeram vídeos. Faço um agradecimento especial ao Rafael e ao Roshua Pinhas, que foi à frente com os vídeos e agiu como Pinhas. Agradeço a todos que postaram coisas em favor, se levantaram junto comigo. Agradeço a todos que colocaram vídeos e que oraram. Essas pessoas que desejo a elas, diante do Eterno, que recebam uma porção da bênção que eu recebi pelo mérito desse sofrimento. Que essas pessoas recebam também parte desse mérito por terem lutado junto comigo de maneira efetiva, ou com orações, ou se expondo contra os nossos inimigos. Muito bem. Agora eu quero falar sobre um outro ponto importante e deixar isso muito claro. O serviço eterno que eu faço e que os líderes da Beit El Shama fazem é um serviço honesto e raro. É uma raridade. Você não vai encontrar. Como líder da Beit El Shama, administrando financeiramente, o que nós atribuímos a nós como salários, como recompensas, foi muito aquém do que nós poderíamos e tínhamos até o direito. Nós nunca buscamos viver com ostentações. Nós lidamos com as finanças de maneira centavo por centavo. A Margarete, a contadora, sabe disso. Se a gente esquecia, se dava o dia, nós dava de novo.
A gente agiu com muita honestidade. Não acumulei riquezas, nem eu, nem nenhum líder. Não temos posses, eu tenho uma casa financiada, né, que ainda estou pagando. Nós não usurpamos dinheiro da comunidade. Nós não vivemos com ostentação. Eu poderia estar morando num apartamento que foi comprado pela comunidade. Não, vendi o apartamento, o dinheiro foi para a comunidade. Eu moro num apartamento, eu moro num lugar muito ortodoxo. Os orçamentos aqui são mais caros. Nós optamos por um apartamento com mais um quarto para servir de escritório, sem elevador, no quinto andar. Porque a diferença é grande. Um apartamento com elevador, você paga bem mais para ter um escritório. Então, nós não buscamos facilidades, não buscamos ostentações. Nós não vivemos assim, porque nossa alegria está no Eterno. Não nos falta nada. O Eterno sempre supre tudo que nós precisamos. Eu tive que disponibilizar a venda do meu carro para comprar móveis para o local onde nós estamos. Aqui nós não temos carro, nós andamos de ônibus, estamos felizes na vida. Então, nós não temos ostentações e nem usurpamos nada da comunidade. Ao contrário, atribuímos a nós, todos os líderes, salários aquém do que nós poderíamos, inclusive, ter o direito. Os rabinos aqui em Israel recebem salários muito melhores que nós recebemos. Então, nós agimos com honestidade e agimos de uma maneira extremamente correta. Ok, gente? Então, isso eu quero deixar muito claro e não aceitamos nenhum tipo de questionamento com relação a isso, porque é ilícito, é injusto, não é correto, né? O que nós fizemos é raridade. Eu tinha acesso a todas as finanças, a toda a administração, e eu garanto a vocês que poucas pessoas administrariam a Beit como nós administramos, muito poucos, na nossa geração. Não estou fazendo isso para me gloriar, mas sendo honesto com vocês, muito poucos. Muito poucos administrariam com a honestidade, com a disciplina que nós administramos. Muito poucos. Muito poucos. Ok, gente? Então, eu queria deixar isso muito claro. Deixa eu só um minuto. Muito bem. Então, quero deixar isso assim muito bem marcado. Tá? Nós compartilhamos muito. Tem pessoas que nos ajudam aqui. Nós temos um coração de compartilhar, de ajudarmos outras pessoas. Sempre nós fomos assim, sempre agimos dessa forma. Então, eu queria deixar isso claro, porque isso é um ponto fundamental que eu quero deixar para a nossa comunidade e colocando, né, todos os, digamos assim, organizando e reorganizando a nossa comunidade e todos esses pontos que eu tenho trazido hoje é para colocar a gente no rumo, né, e a comunidade está no caminho reto, no caminho correto, no caminho verdadeiro, Torá emete, a Torá verdadeira, e por isso eu tenho trazido essas coisas para vocês. Eu queria terminar no último ponto aqui, trazendo um terrilim, só um minutinho, que eu li hoje, inclusive, o Salmo 91, eu tenho lido até para uma questão de proteção, de vez em quando a gente está fazendo, e tem um texto no 91:14, diz assim: por que me ansiou? Ou seja, quando nós temos ânsia para buscar Kadosh Baruch Hu, e esse é o grande mérito da nossa comunidade. As pessoas têm ânsia para buscar Hashem. Então ele fala, por que me ansiou? Eu o livrarei. Enaltecê-lo-ei, porque conhece meu nome. Ele me chamará e eu lhe responderei. Estou com ele em sua angústia. Eu libertarei e trarei honra sobre ele. Com longevidade o satisfarei e lhe mostrarei minha salvação. Então, isso é uma coisa, gente, que é muito importante. Esse fim de semana eu estive no Yeshivá, convidado por um rabino, falei para vocês, senti muita kedushá, recebi e também tive a oportunidade de passar algo,
mas vejo Hashem abençoando todos que estão aqui, todos estão sendo honrados, todas as pessoas, não só eu, cada membro da nossa comunidade, e isso é em razão de a gente amar o Eterno, ansiar a presença divina. Nós amamos, nós aprendemos a amar o Eterno, nós aprendemos a buscar o Eterno. Por isso que nós queremos a Torá Emet, nós não queremos Torá de concessões. Nós queremos Torá do Rav Kanievski, a Torá do Rav Ovadia Yosef, de bendita memória, a Torá do Rav Karelis, a Torá de Maimônides, a Torá de Rashi. Não queremos a Torá de rabinos com concessões. Por quê? Porque nós temos temor ao Eterno. Porque nós amamos o Eterno. Porque o Eterno nos ensinou a amá-lo. Então, essa Torá é a Torá da verdade. Então, eu queria deixar assim muito, muito claro isso. E nossa comunidade, ela vai seguir esse caminho. Eu repito com muita honestidade para vocês. Qualquer pessoa, qualquer comunidade nossa que disser, olha, eu quero seguir o Rabino fulano, porque é mais fácil, a conversão vai ser mais fácil, é um direito seu. Você é seu amigo, nós vamos encontrar em Israel, mas eu não serei seu líder. Você vai ter outro líder, é um direito seu. Eu só vou ser líder de pessoas que querem essa Torá. Então, as pessoas que querem essa Torá, eu estou aqui para ajudar, a orientar. Não quer essa Torá, é direito seu. Vamos continuar sendo amigos, você não precisa ser meu inimigo, vamos ser amigos, irmãos. Judeu não é inimigo de judeu. Então, se você se converteu, fique à vontade. Agora, líder não. Líder eu não vou ser. Eu não vou arriscar jamais um segundo uma concessão que pode ser prejudicial. Não só para você, mas para a minha alma. Então, uma pessoa que aceita alguém andar de carro no Shabat, eu não posso ser líder dele. Eu não, jamais, Deus me livre. Eu não tenho coragem, eu tenho temor, tenho medo. Porque pode ser atribuído a mim essa transgressão, isso é careta. Então, eu tenho medo, temor, tenho temor ao Eterno. Esse é o ponto, não é só uma questão de convicção mental. E eu acredito, eu sigo esses homens, que para mim são os fiéis transmissores da Torá de Moshe. O Rav Kanievski, o Maimônides, Rashi, Yosef Karo, são essas pessoas que eu vou seguir. Eu não vou seguir alguém que trouxe uma nova visão, alguém que está interpretando agora uma discussão da Guemará diferente do que interpreta o Rav Kanievski. Eu não vou seguir essa pessoa. Eu não tenho confiança, eu tenho medo de seguir essa pessoa, eu tenho medo, eu tenho temor. Deus me livre, vou pegar minha alma e colocar na mão dessa pessoa, Deus me livre. Então, esse é o ponto que eu queria trazer para vocês. Mas eu vou tratar bem o Hiloni, vou tratar bem o reformista, eu não sou inimigo do Hiloni, eu não sou inimigo do judeu. Então, nós vamos ser inimigos de judeus. Se uma pessoa saiu da nossa comunidade e resolveu seguir outro rabino, não somos inimigos dele. Agora, nós não vamos ser influenciados por ele. Nós podemos conviver, mas não podemos influenciar, não sermos influenciados. Um outro ponto, eu estava lendo uma literatura das cartas dos discípulos do Gaon de Vilna. Eles falam sobre a restauração das 10 tribos, Bnei Moshe, e também sobre pessoas que vão ser trazidas de volta. Porém, nem todo mundo vai querer um caminho reto, gente. Eu queria terminar essa nossa shiur com um texto que está no comentário do livro de Daniel. E esse texto, deixa eu achar aqui, na página 147, é um texto que traz uma clareza muito grande sobre esses dias que nós estamos passando. O texto é de Abar Baner, e também o Malbim entende da mesma maneira, e diz o seguinte, se referindo às nações do mundo, no período que é imediatamente antes da completa redenção, quando a luz do Mashiach já vai estar aparecendo no horizonte, muitos vão reconhecer a religião verdadeira e vão querer andar sob a luz de Hashem.
mas muitos vão se rebelar e vão se prender às suas convicções contrárias a essa Torá Emet. E muitas dessas pessoas vão acabar cooperando com a luta de Gog contra Israel. Então, isso aqui é algo muito forte, que nós temos que meditar sobre isso e nós temos que pensar nisso. Gente, eu queria concluir, né, passando isso para vocês. Eu acho que a gente esclareceu muitos pontos. Eu acho que foi muito importante, por isso que eu convidei a todos a participarem. E eu quero terminar concluindo o ponto principal de tudo que nós falamos. O que nós falamos, para nós concluirmos, é que se essa pessoa que veio de Israel, do Ministério da Diáspora, está interessado que as comunidades se agreguem a confederações, é bom para a gente. Vamos conviver com várias pessoas, não tem problema. Grupos diferentes, ortodoxos ou reformistas, numa confederação, se isso for o caso, não tem problema. Mas não vamos transigir. Nós temos a nossa visão, a visão da Torá Emet, e nós não vamos transigir a isso. Nós vamos influenciar, não sermos influenciados. Se existe a intenção de migração, Baruch Hashem, melhor ainda, porque morar na terra de Israel é um grande privilégio. Eu não acredito em nenhuma outra coisa que não seja mais importante do que isso. Então, se uma pessoa tiver a oportunidade de morar em Israel, como um judeu, não tem outro lugar. Essa é a vontade do Eterno. Então, se houver uma porta de migração, Baruch Hashem. Agora, se você vai estar migrando junto com pessoas com outras visões, você não é inimigo delas. Uma pessoa pode visitar a nossa comunidade, não tem problema. Até um judeu Hironi pode visitar a nossa comunidade secular, pode visitar. Vai ser tratado bem. Só não vamos concordar, nós vamos viver a verdade. Nós não vamos fazer concessões. E quero deixar claro um segundo ponto. Qualquer pessoa da nossa comunidade, ou qualquer comunidade nossa, que queira seguir um caminho diferente, vocês fiquem à vontade. Vocês vão continuar sendo meus amigos. Eu não serei mais o líder de vocês. Se uma pessoa quer seguir um caminho com concessões, eu não serei seu líder. Eu não tenho coragem, fico com medo, eu tenho temor ao Eterno. Mas eu vou ser seu amigo, porque um judeu não é inimigo de outro judeu. Então, eu vou ser seu amigo. Você pode conversar comigo. Se você vir para a Gé, eu posso convidar você aqui em casa. Aqui em casa você não vai acender a luz. Se eu for na sua casa no Shabat, eu não vou acender a luz, mesmo que você acenda, nós não vamos concordar, nós não vamos transigir, mas nós não vamos ser inimigos. Eu deixo à vontade a todos o caminho que eu vou seguir e eu vou liderar pessoas que vão querer esse caminho, ok? Eu vou liderar pessoas que vão querer o caminho da Torá Emet. Então, esse é o ponto fundamental e vou respeitar a decisão de todos e estou aqui para ajudá-los. E quero ajudá-los porque vocês são pessoas verdadeiras. Se vocês fossem pessoas que não fossem verdadeiras, no sentido verdadeiras de quererem a Torá Emet, se vocês não fossem pessoas que estão buscando realmente de todo o coração, eu não ia liderar vocês. Eu não ia de forma alguma. Eu ia me dedicar só a estudar a Torá. Eu faço isso porque eu acredito também na dedicação de vocês. Então, concluo, gente, com isso. Nós vamos começar agora a Yeshivá, já está o tempo da Yeshivá, mas, Baruch Hashem, eu sei que vocês apreciaram toda essa conversa que nós tivemos, tratamos de muitos assuntos, e foi muito importante, como colocar os pontos nos is, mas de uma maneira suave, de uma maneira transparente, verdadeira, e por com certeza, uma direção divina, para que a gente possa continuar a nossa jornada da maneira correta, da maneira que é da vontade de Akadosh Baruch Hu. Tá bom, gente? É muita responsabilidade. Cada pessoa que se converte é algo muito importante, né? É um retorno de uma alma, é algo impressionante, né? Eu senti algo muito forte quando eu coloquei o meu nome, né? E resgatei o nome Castro
do meu sobrenome, é o nome da minha avó. E o primeiro Castro que veio para o Brasil, da minha família, da família da minha mãe, é provavelmente um judeu. Ele veio de Portugal. E eu me senti muito bem de assumir esse sobrenome, né? Para mim foi significativo, né? Porque é um sobrenome, era da minha avó, depois da minha avó se perdeu já, a minha mãe já não tinha esse sobrenome, mas eu resgatei, mas me senti assim, senti algo muito bom. Foi algo que ligou a uma pessoa talvez lá do passado que perdeu e a gente fez uma ligação. Então, cada pessoa que se converte é algo que a gente nem imagina o que acontece espiritualmente. Então, 30 pessoas convertidas é uma coisa maravilhosa e Bezrat Hashem que outros consigam, sem facilidade, com sacrifício, pagando o preço da maneira correta, e assim é o caminho e nós não vamos desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Nós vamos o caminho da Torá, a Torá Emet. Que o Eterno abençoe a todos, Shavuot, que haja uma preparação de Shabeav, né? E lembrando, a gente lamenta o templo que foi destruído. Agora, os sábios dizem, cada cada judeu, é um mini Beit HaMikdash. Então, a gente não só lamenta o templo destruído, mas nós precisamos cuidar de nós. Então, quando a gente faz um esforço para evitar coisas que contaminam nossa alma, é muito coerente, né, de manter o Beit HaMikdash interior também sem ser profanado. Então, é bom a gente associar para que, nesse momento, haja também uma chuva pessoal, né? Cada um aproveite, cada um de nós, fazer um chuva pessoal também em todo esse tempo. E aqueles que têm uma conexão muito forte com o Eterno vão sentir espontaneamente um lamento pelo tempo. Isso não é uma coisa forçada, não é uma coisa forjada. Isso vai sentir quem tem uma conexão muito forte, vai sentir falta do Beit HaMikdash. Isso é uma coisa espiritual. Aqueles que tiveram o privilégio de sentir falta provam uma conexão muito forte com a Kadosh Baruch. Que o Eterno abençoe a todos. Shavuot Tov.